Hola tagarelars, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Iniciativa Espanhol. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre portunhol. Se você é estudante de língua estrangeira e nunca escutou o termo portunhol, você está estudando espanhol errado, né? Eu acho que esse é o termo que mais aparece em banners, venda de cursos, bios de Instagram, de professores de espanhol, sempre dizendo que o portunhol é uma coisa negativa, uma coisa que a gente tem que fugir, uma coisa que a gente tem que evitar. Mas será que a gente sabe realmente o que é o portunhol? O portunhol, ele é uma mistura do português com o espanhol. E normalmente ele é uma língua utilizada em contextos de comunicação na fronteira. Ou seja, fronteiras de um país que falam português junto com fronteiras de um país que falam espanhol. Por exemplo, fronteiras de Brasil com Argentina, assim por diante. Essa língua da fronteira pode puxar para os dois lados. Pode ser uma mistura do português com o espanhol, de uma pessoa falante do português que está tentando se comunicar com outra que fala espanhol, ou o caminho contrário, da pessoa que fala espanhol tentando usar o portunhol como uma ponte para conversar com quem fala português. Então sim, isso é uma língua, só que é o que a gente chama de língua coloquial, ou seja, uma língua que é utilizada em contextos de conversação, contextos mais simples de comunicação. Por exemplo, uma conversa numa loja, uma conversa entre fronteiras, e não em contextos formais, que seriam como, por exemplo, uma universidade, uma escola e assim por diante. Então sim, o portunhol existe, ele tá aí na rua, ele tá sendo utilizado pelas pessoas. Esse é o caso 1, normalmente a gente utiliza ele nesse contexto de comunicação entre fronteiras, ou quando uma pessoa falante do português começa a estudar espanhol, ou uma pessoa falante do espanhol começa a falar português. A gente sabe que o português e o espanhol, eles têm uma proximidade gramatical muito grande, né? São línguas muito próximas. Tem algumas mudanças mais de pronunciação, né? De pronúncia. Então, é muito fácil a gente confundir e trocar os dois de lugar. Mas será que isso é uma coisa negativa? Será que realmente o portunhol é uma coisa que a gente tem que extinguir, tem que expulsar da nossa vida, expulsar do nosso processo? Eu vejo muitas alunas por aí se julgando quando não conseguem se manter 100% do tempo em espanhol, ou que acabam colocando uma palavra em português no meio, ou confundindo uma coisa, ou trocando outra, e se julgando por isso, como se o portunhol, passar pelo portunhol fosse uma coisa negativa, né? Mas na verdade, eu estou aqui para dizer para você que não é. O portunhol, além dele ser tudo isso que eu já contei, ele também é a nossa ponte entre o português e o espanhol. Então sim, provavelmente você não vai ser uma estudante de espanhol que vai fugir do portunhol. Ele vai bater na sua porta, e ele pode bater na sua porta mesmo depois que você já esteja num nível bem avançado. Porque a nossa cabeça, ela é maluca. Às vezes ela troca coisa de lugar, e não é porque você não sabe, mas é porque às vezes é muito intuitivo. O processo cognitivo é muito rápido. Então, falar portunhol, falar português ou falar espanhol não diz respeito à cognição, à capacidade de ninguém. O que eu quero dizer com isso é que não é uma coisa negativa você passar pelo portunhol. Assim como ele é uma língua de fronteira, aqui também vamos dizer que ele é uma língua de ponte, então a gente passa por ele sim no meio do nosso processo de aprendizagem e não tem nada de ruim com isso. Não deixem esses marketings por aí entrar na cabeça de vocês e fazer essa ideia de falar portunhol, de passar pelo portunhol ser uma coisa negativa, porque não é assim. É claro que nós, professoras, a gente sempre quer mostrar para vocês o caminho que tá lá na gramática, que a gente conheceu na universidade, nos cursos, e sempre fazendo vocês aproveitarem esse processo, conhecerem a língua, a literatura, a cultura. Mas isso não significa que você vai ser menos se você utilizar as ferramentas que você tem, entre elas o portunhol. Então não, falar portunhol, usar o portunhol como um ponto de partida para você sair do seu português e tentar aprender uma língua nova, nunca vai ser um erro, tá? Sempre vai ser um acerto, porque vai significar que você pelo menos está tentando conhecer uma coisa nova, assumindo um risco novo. Então não, o portunhol, ele não é um vilão, ele só não pode ser o seu ponto final, ele tem que ser o seu ponto de partida, o ponto de partida que vai te levar a estudar uma língua estrangeira a fundo e dominar o espanhol com o passar do tempo. E é isso aí, vamos valorizar então tudo que a gente tem, usar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance pra gente aprender, pra gente chegar cada vez mais longe, e não vamos mais nos sentir culpadas, nos julgar só porque a gente passou pelo portunhol para tentar chegar num espanhol que tenha melhor qualidade, tá? E isso serve para o caminho contrário também.
Se julguem tanto, gente, não se julguem tanto, porque processo é processo. Reconheçam o processo de vocês. Hoje pode ser que saíram, não sei, 3 palavras em português em uma frase em espanhol que a gente falou. Amanhã vão ser 2, depois de amanhã vai ser só uma e depois mais nenhuma. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, só pra deixar essa dica aqui pra vocês, de que não precisam mais temer o portunhol, porque o portunhol faz parte de você, faz parte do processo, faz parte do espanhol e faz parte do português, e a gente tem esse privilégio de poder conhecer essas 3 línguas, mesmo que algumas sejam mais reconhecidas que outras, tá? Mas isso não faz de nenhuma menos do que a outra. Já sabem que vocês precisam se inscrever nesse canal, ativar sininho, deixar like, deixar um comentário dizendo se vocês gostaram, se vocês já tiveram medo do portunhol. E se a sua percepção a respeito do portunhol mudou depois que você assistiu esse vídeo. E também me acompanhe na minha página do Instagram, @profbiancaroberta, porque por lá também tô sempre compartilhando um montão de dicas com vocês. É isso, galera. Muitas gracias por la atención e nos vemos!